Portanto, agora sim. Ok, então retomando o início do exercício, para ficar tudo no vídeo. Portanto, relativo ao exercício 11, o peso de uma peça produzida num determinado material segue uma distribuição normal de média 140 gramas e variância 625 gramas quadrados. Portanto, o peso, não é peça, peso de uma determinada peça em gramas. Peso em gramas. De acordo ainda com a informação, a distribuição é normal. Eu recordo que os parâmetros que nós necessitamos para depois para podermos fazer os cálculos necessários são a média, portanto aqui fica 140 gramas, e o desvio padrão, que será a raiz 625. Portanto, cuidado aqui com esta informação, não é 625, é raiz de 625. Portanto, o desvio vai ser a raiz quadrada da variância, que é a raiz de 625, que dá 25. Já agora, este aqui tem uma particularidade que é interessante. Notem que a variância de x é 625 gramas ao quadrado. Quando fazemos o desvio, portanto, o desvio padrão de x, vai ser a raiz de 625 gramas ao quadrado. Portanto, isto fica raiz de 625, raiz de gramas ao quadrado, este corta e fica 25 gramas. Voltamos às unidades originais, está bem? Portanto, é para recordar que a variância não está nas mesmas unidades da própria variável, mas o desvio padrão já está. Portanto, é feita essa correção. Então, em termos da linha A, o que é pedido? Determina a probabilidade de uma peça ter peso superior a 120 gramas, sabendo que o peso não excede 150. Então, o que é que está aqui pedido? Uma condicionada. Uma condicionada. Probabilidade do x ser superior a 120, sabendo que não excede 150. Tá? Portanto, e aqui não tem nada de especial, usamos a fórmula da condicionada, depois fazemos os cálculos da maneira habitual. Vou só aqui simplificar um pouco e depois deixo para vocês concluírem esta parte. Fica o x maior que 120 e menor que 150, a dividir pela probabilidade do x ser menor do que 150. Ok? Portanto, probabilidade do x estar entre 120 e 150, a dividir pela probabilidade do x ser menor do que 150. Se usarmos a calculadora, isto é imediato. Se usarmos a tabela, precisamos aqui de um bocadinho mais de conta. Se for à calculadora, o que é que fica? Fica normal, CDF. Primeiro, os parâmetros, o limite inferior e superior. Depois, a média, que é 140, e o desvio, que é 25. Normal, CDF. Aqui vou colocar menos 10 elevado a 99, que era o limite inferior, que seria teoricamente menos infinito, e depois os parâmetros da média e do desvio, e fica assim. Okay? Já vou ver quanto é que dá. Se fôssemos às tabelas, precisamos aqui de fazer um bocadinho mais de cálculo, e esse eu vou deixar para vocês treinarem, portanto ficaria a probabilidade 120 menos, olha quanto é que é a média, 140, sobre 25, x menos 140
sobre 25, portanto, esta é a Z, normal centrada e reduzida, e depois aqui 150 menos 140 sobre 25. Professor, Sim, não era necessário meter isso das calculadoras, por exemplo, no teste colocar Poisson, PDF, nas escolhas múltiplas, pois não? não, nas coisas múltiplas não, nas outras é. Ah, ok. Está bem? Porque nas escolhas múltiplas vocês só colocam a vossa escolha, não precisam de colocar os cálculos. Nas outras precisam de justificar. Portanto, aqui temos também a Z. Então, isto dá a probabilidade de... Ora, aqui dá menos 20 sobre 25, que dá menos 0,8. Portanto, vou colocar aqui menos 0,8, menor do que Z, menor do que... Isto é 10 sobre 25, que é 0,4. E aqui dá a Z menor do que 0,4. Ok? Portanto, onde aquela Z é a normal standard, centrada e reduzida. Tá? Pronto, e depois continuam e terminam e dizem quanto é que está. Eu vou colocar aqui, vou calcular o primeiro, tem que ser igual ao segundo, logicamente. Professor, Sim. como é que o professor encontrou o desvio padrão? Eu não... O desvio padrão entra aqui, no 25. Sim, mas onde é que o professor o foi buscar? O desvio padrão é a raiz da variância, a raiz de 625. Ah, ok, é isso. Está bem? Então, eu vou buscar este cálculo desta forma, depois o outro seria da mesma maneira. Então, distribuição, normal CDF. Vou colocar este aqui primeiro. Portanto, é este. Até 150. 140. 25. E agora vou puxar para aqui, que é para colocar o outro primeiro. Fiz aqui uma pequena batota. Ora, aqui é de 120, de 150. Certo, a dividir. Pronto. Está. Dá 0,6768 aproximadamente. Tá? Portanto, depois de fazerem isto, vão ter que chegar ao mesmo valor. Aqui, de facto, há alguma vantagem em quem tem a calculadora, mas gasta-se aqui mais um minuto, não é por aí. Okay? Portanto, esta linha não tem nada de especial, era só mesmo para não deixar de fazer ou de analisar os dados. Agora, o que me interessa é a linha B. O que é que agora aqui temos? As peças deste tipo são embaladas em caixas de 50 unidades. O peso da caixa também é aleatório, portanto não é sempre igual, é normalmente distribuído, de média 1 kg e desvio 20 gramas. Determina a probabilidade do peso de uma caixa completa, portanto significa a embalagem mais as peças, exceder 8,5 kg. Portanto, aqui há um contexto agora diferente. Já não tenho só peças, tenho peças e a própria embalagem onde elas vão. E quero analisar o peso total. Está bem? Eu vou fazer aqui só um pequeno esquema. O que é que temos? Linha B. Portanto, imaginem que temos aqui a nossa embalagem. E esta embalagem estava dividida em compartimentos e tinha aqui as peças todas. Está bem? Então, vamos
Vamos pensar que estava assim. Aqui isto continua, aqui isto continua. Portanto, aqui tinha a peça 1. Aqui tinha a peça 2. E assim sucessivamente. E depois tinha a própria embalagem aqui fora. Vou só aqui colocar a última. Esta seria a peça 50. Então, o peso da embalagem completa, desculpem, o peso do pacote completo é o peso das peças mais o da embalagem. Então, vamos definir essas coisas. Portanto, vamos admitir que, ora bem, eu já tenho X, vou precisar de um Y e vou precisar de uma outra. Para não usar o Z, que é o da normal standard, vamos aqui usar outra. Agora pode ser W, por exemplo. Portanto, vamos dizer que W vai ser o peso da caixa completa em gramas. Ok? Portanto, caixa completa assume-se peças mais, portanto, 50 peças mais a embalagem. Problema. Para fazermos contas, precisamos de saber qual é a distribuição do W. Ora, o que é que nós sabemos? O nosso W vai ser o peso da peça 1 mais o peso da peça 2 mais o peso de cada uma das 50 peças mais o Y, que é o peso da própria embalagem. Portanto, eu tenho aqui o peso de cada uma das 50 peças e depois tenho aqui o peso da própria embalagem. E eu sei alguma coisa relativamente a cada um deles. Portanto, onde XI é o peso da peça I, em gramas, e o meu Y é o peso da embalagem, também em gramas. Temos que ter cuidado aqui com as unidades, porque umas coisas estão dadas em gramas e outras em quilogramas, está bem? Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que estes XI, que são normais, de peso, de média 140 e de desvio 25. Isto é da linha A. Sabemos também, agora da linha B, que este Y, o peso da embalagem, também tem distribuição normal. Reparem, está aqui. O peso da caixa também é aleatório, com distribuição normal de média 1 kg e desvio 20 gramas. Portanto, aqui 1 kg, cuidado que não posso colocar 1, tenho que colocar em gramas, porque este aqui está em gramas. Portanto, se este está em gramas, este também tem que estar em gramas, ou então colocava tudo em quilogramas. E o desvio de 20 gramas. Reparem que a dispersão é muito menor, quer dizer, aqui estamos a falar, as peças às vezes, em média, saem com 140 gramas, mas têm um desvio de 25. Estas saem com 1000 gramas, portanto 1 kg, com desvio de 20. Tem um desvio menor, sendo o valor absoluto maior, portanto tem uma dispersão muito menor. Tá? Então o que é que podemos dizer neste caso? Se eu sei o que é que acontece a cada uma destas e sei o que acontece àquele, sei pela estabilidade normal o que é que acontece à soma. Porque nós dissemos, e já vimos isso na aula anterior, que se assumirmos que elas são todas independentes, portanto que os pesos não estão influenciados os uns pelos dos outros, então esta soma também vai ter uma distribuição normal. E até sabemos os parâmetros. Ok? Portanto, a estabilidade vai entrar com isto. O que é que eu aqui quero realçar? Cuidado com qual é o erro habitual neste tipo de exercícios. É vocês dizerem que isto é X, 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 cada um destes que é X. E que tem aqui 50X. Não é verdade. Porque se vocês disserem que todos estes que são X iguais, estão a dizer que o peso desta é exatamente igual ao deste, igual àquela, igual ao das outras todas. Eu sei que a distribuição é normal, a tendência é a mesma, mas os pesos não têm que ser o mesmo. Portanto, a peça que está aqui, esta peça, tem um peso que segue uma distribuição normal, esta também segue a mesma distribuição, mas o peso desta não tem que ser o mesmo desta que está aqui.
E se vocês disserem que isto é x, x, cada um destes que é x, estão a assumir que os pesos das peças são todos iguais. Isso não tem que ser, não tem que acontecer. Ninguém nos diz isso. Está bem? Portanto, muito cuidado com isto. Então, assumindo, e isto é uma suposição que temos que fazer, porque ninguém nos diz, e para fazermos alguma coisa temos que admitir aqui hipóteses, admitindo que x1, x2, portanto, que os pesos das peças e y, portanto, que estes, vou colocar aqui vírgula, portanto, que os pesos das peças e o peso da caixa, todos eles são independentes, então, o que é que nós sabemos? Sabemos que x1 mais x2 mais x50 mais y, que também tem distribuição normal. Ora, isto que aqui está, na verdade é o W. Também tem distribuição normal. Está bem? Porquê? Porque cada um deles tem distribuição normal. Então o que é que eu estou aqui a dizer? Que o meu W, que é o peso da caixa completa, que tem distribuição normal, agora falta-me saber quanto é que é a média e quanto é que é o desvio. Isso não tem dificuldade, vocês já me vão dizer como é que nós lá chegamos. Então, vamos à média. O μ, que é a média do W, é a média de x1 mais x2 mais x50 mais o y. Propriedades da esperança. O que é que nós sabemos? O que é a esperança da soma? É a soma das esperanças. É a soma das esperanças. E aqui nem é preciso independência. Portanto, fico com esperança do primeiro mais esperança do segundo mais esperança do x50 mais a esperança do y. Ora, o que é que nós sabemos destes aqui? São todos, a média destes é 140. Portanto, fico com 140 mais 140 mais 140 mais aquele ali que é 1000. Está bem? Portanto, fico com 50 vezes 140 mais 1000, que se fizermos a conta dá 8000. 8.000 gramas, ou seja, 8 quilos. Em média, aquelas embalagens completas têm 8 quilos. Portanto, este aqui está. Agora vou fazer o mesmo para este. Portanto, o que é novo, isto é, aquilo que estamos a usar é o facto de ter a distribuição normal. Isso é que eu estava com problemas. Agora, o facto, a média e o desvio, já sabia fazer isto desde as distribuições discretas. Tá? Portanto, aí não há novidade nenhuma. Então, falta-nos ali para o desvio. Para o desvio, nós não sabemos, não convém fazer diretamente, vamos fazer para a variância e depois fazemos a raiz quadrada disso. Então, variância do W, que é a variância do x1 mais x2 mais cada um daqueles x mais a do y. Por serem independentes, aqui é importante, isto é, a variância do primeiro mais a variância do segundo mais a variância do 50 mais a variância do y. Está bem? Porque são independentes. Ora, o que é a variância de cada um deles? Era 25 ao quadrado, portanto fico 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado mais o último que é 20 ao quadrado. Portanto, daqui o que eu tenho é 50 vezes 25 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E isto dá, fazendo a conta, 31.650. Então, o sigma, que é
o sigma do W é a raiz quadrada da variância do W é a raiz de 31.650. Que é aproximadamente, se quiserem, 178 gramas. Portanto, o que é que temos daqui? Que o W segue uma distribuição normal de média 8 kg e de desvio 178 gramas. Portanto, isto é o que nós sabemos. Portanto, peso da... Eu coloquei caixa completa. Já lá vamos. Agora só quero fazer aqui uma pausa para recordar as propriedades que eu fui usando aqui. Dúvidas até aqui? Professor, ali a variância 25 ao quadrado é de cada... A variância é porque o desvio é o tal 625. Não é? Repara, no início o que é que nós tínhamos? Dizíamos que a variância que era 625. Nós fizemos raiz quadrada para chegar ao desvio. Agora, para recuperarmos, tínhamos que fazer aqui o tal... Isto é, o 25 ao quadrado é o tal 625. Pois, ok. Está bem? Portanto, isto que aqui está é 625. Cada um deles. Portanto, tem 50 vezes 625. Vamos só aqui fazer umas observações. Recordar aquilo que está por trás do que nós aqui estamos a usar. Primeiro, propriedades da esperança. Portanto, vamos admitir que temos esperança de A vezes X. Portanto, o que é que nós sabemos? Que dá A vezes a esperança de X. Portanto, a constante passa para fora. Se for esperança de X mais A, isto dá a esperança de X mais A. Lembrem sempre do significado. Se as vossas notas, por alguma razão, deixassem de ser de 0 a 20 e passassem de ser de 0 a 100, multiplicavam por 5, a média também ia subir na mesma proporção. Se, por alguma razão, administrativamente, decidissem que toda a gente ia ter mais um valor no fim do semestre, a vossa média também ia subir um valor. Ok? Portanto, esse é o significado, dá sentido depois às próprias propriedades. O que é que me interessa mais? A esperança, portanto, de x mais y é igual à esperança de x mais a esperança de y. Está bem? Portanto, eu aqui estou a assumir o A, uma constante. Aqui estou a assumir x e y, variáveis aleatórias. Portanto, isto é relativamente à esperança. Relativamente à variância, as propriedades análogas ficam assim. A variância de A vezes x fica A ao quadrado vezes a variância de x. Portanto, aparece aqui um quadrado. A variância de x mais A fica a variância de x. Lembrem-se que a variância mede a dispersão. Se eu somar um valor a todas as notas, a vossa dispersão, a maneira como elas estão distribuídas em relação à média não muda. A média, aquilo sofre uma translação, mas a dispersão é a mesma. Portanto, aqui é diferente daquela. Cuidado. A variância de x mais y é a variância de x mais a variância de y, desde que, portanto, esta aqui precisa de uma condição. X e y sejam independentes. Portanto, aquela é sempre verdadeira. Esta aqui só podem fazer isto se elas forem independentes. Porquê? Porque, na verdade, se vocês se recordarem, a variância de x
mais y é a variância de x mais a variância de y mais 2 vezes a covariância de xy. Ok? Portanto, vou aqui recuperar isto. Ora, isto só fica igual a isto se este for 0. E este só é 0 quando aquilo for independente. Portanto, se este for independente, isto é igual a 0 e o que eu fico é com estes dois iguais. Portanto, muito cuidado, que aquilo não é sempre igual. Só é igual se elas forem independentes. E é por isso que podemos fazer aquilo que fiz cá em cima. Portanto, eu separei isto numa soma, porque estamos a assumir que elas são independentes. Portanto, propriedades da esperança, propriedades da variância. Sejam discretas, sejam normais, sejam contínuas, não há qualquer alteração. As propriedades são sempre as mesmas. Ora, outra coisa que eu queria aqui também reforçar era a questão da estabilidade anormal. Portanto, o que é esse conceito da estabilidade anormal? É que se tivermos duas ou mais variáveis com distribuição normal e que sejam independentes, a soma delas continua a ter uma distribuição normal. Depois os parâmetros deduzimos daquela maneira, mas o que interessa é que a distribuição continua a ser normal. Então, só mais essa observação. Estabilidade da normal. Portanto, se x tem distribuição normal e y tem distribuição normal, vamos assumir aqui sigma 1, μ1, sigma 1, μ2, sigma 2. Portanto, se x e y são independentes, então x mais y também tem discriminação normal. Portanto, ou seja, x mais y segue distribuição normal. Parâmetros. Bem, os parâmetros faço aquilo que fiz há pouco, está bem? Portanto, se eu fizer a soma, vai-me dar, a média vai-me dar a soma destas duas médias e o desvio padrão, portanto, se eu fizer aqui isto, fico com e de x mais y igual a e de x mais e de y, que é μ1 mais μ2. Se eu fizer aqui variância de x mais y, é a variância de x mais a variância de y, que dá-me um sigma 1 ao quadrado mais o sigma 2 ao quadrado, logo o sigma vai dar raiz de sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado. Portanto, os parâmetros são este e este. Mas isso já é das propriedades, foi daquilo que eu acabei de fazer. O que era importante aqui era saber qual era a distribuição que eu usava. Eu sei que uso a normal. Portanto, isto é só uma revisão dos conceitos teóricos que estão por trás do cálculo que nós fazemos. Então, vamos voltar ao exercício. Agora o que eu quero é calcular a probabilidade da caixa completa ter mais do que 8,5 kg. Nós já sabíamos como é que ela se comportava, já temos caracterizada, sabemos que a distribuição é uma normal de média 8 kg e variância desvio padrão 178 gramas, já podemos fazer as contas. Eu vou só esperar um pouco para vocês se organizarem e já fazemos essa conta. Professor, Sim. num exercício como este, se não nos disserem que elas são independentes, nós podemos sempre... Temos que assumir. Temos que assumir. Portanto, quando vocês precisarem de assumir essa hipótese, assumam, sem problema. Ok. Tá? Certo. A independência é aquilo que nós temos que assumir mais vezes, porque se não o fizermos não conseguimos fazer nada, está bem? Portanto, mas repara, acaba por ser natural, porque
não é de acreditar, nós não acreditamos que o peso da embalagem esteja dependente do peso das peças. Pois, A exato, embalagem é sim. feita por um determinado processo, as peças são feitas por outro, portanto não deve haver uma relação direta entre elas, certo? Sim, sim, Portanto, nesse quando nós exemplo faz assumimos sentido. independência, estamos a dizer que os processos são independentes. É natural. Assim como o próprio processo de fabrico, cada peça não vai depender. O facto de uma peça pesar mais ou menos não depende do que aconteceu à peça anterior. As peças são feitas de forma independente umas das outras. Eu faço uma, depois faço outra, depois faço outra. E, portanto, repara, era diferente se eu dissesse assim, não, olha, eu tenho aqui, imagina, meio quilo, e com este meio quilo quero fazer 2 peças. Então elas são dependentes, porque o que eu colocar numa já não posso colocar na outra, certo? Portanto, o peso da segunda depende do peso da primeira, porque é a massa que ficar para fazer essa peça. Agora, se eu tenho um bocado que utilizo para fazer a primeira, depois quando vou fazer a outra, vou buscar um outro bocado de material independente da primeira, é um novo processo. Tá? Então, linha B. A caixa completa tem distribuição normal, de média 8 kg e desvio 178 gramas. Ok? Portanto, isto aqui está tudo em gramas. Então, o que nós queremos é a probabilidade de a caixa completa pesar mais do que 8.500 gramas. Vamos fazer o cálculo, não tem nada de especial, mas vamos fazê-lo até ao final. Tá? Quem fizer com a calculadora é imediato. Portanto, eu vou só colocar aqui a expressão, assumindo... cuidado que dependendo de ser modelo Texas ou Casio, os parâmetros são diferentes. Okay? Já vou recordar também isso. Portanto, se for com a calculadora, o que é que vocês vão fazer? Normal CDF, portanto o C de cumulativo, de acumulada, portanto 8.500. Como não temos o infinito, este infinito aqui vamos colocar 10 elevado a 99, está bem? Portanto, mais infinito. E depois ficam os parâmetros, que são 8.000 e 178. Portanto, média e desvio. Isto é no modelo da Texas. Se forem os modelos da casa, a maior parte deles estão ao contrário. Primeiro entram estes 2 parâmetros e depois entram aqueles 2. Tá? Eu agora vou fazer completo com a tabela. Então, para isso, eu vou ter que centrar e reduzir e passar depois à função de distribuição. Então, tenho probabilidade de o peso ser maior do que 8.500. Vou centrar, portanto, vou puxar para a origem e vou reduzir e para isso divido por 178. Portanto, esta aqui é a Z. E então o que eu tenho é a probabilidade do Z ser maior do que, isto aqui dá 500 sobre 178, que dá, eu já fiz a conta, 2,81. Está bem? Portanto, onde esta Z é a normal centrada e reduzida. Normal standard. Para eu passar à função de distribuição, não posso ter isto desta maneira, tenho que ter Z menor ou igual do que, portanto vou passar ao complementar, fica 1 menos a probabilidade do Z ser menor ou igual que 2,81, pelo complementar. E agora sim tenho 1 menos a probabilidade, que é a função de distribuição, de Z em 2,81. Pronto, e agora cuidado com este aqui, acaba por ser interessante, porque os outros que temos feito até agora, a segunda casa decimal por norma era 0, portanto vou aqui à função de distribuição da normal. E agora onde é que vou buscar este valor? 2,81. Então, na coluna, eu recordo que temos as unidades e as décimas, portanto vou buscar aqui o 2,8 e depois para ir buscar as centésimas tenho que ir aqui. Bem? Portanto, o resultado fica
2,8, esta linha aqui. Aqui seria 2,8, aqui é 2,81, o outro era 2,82 e assim sucessivamente. Portanto, o resultado que eu quero é este aqui. Tá? Portanto, fica 1 menos 0,9975. Ou seja, dá 0,0025. Fizerem 0,25%. É pouco provável que a caixa tenha mais do que 8,5 kg. Também não chega a 1%. A probabilidade é de facto muito baixa. Portanto, aqui vou às tabelas e tiro o valor. Dúvidas nesta parte? Portanto, logicamente, se fizerem esta conta, vou dar o mesmo, está bem? Portanto, dá 0,0025. Agora, vamos voltar ao exercício e aqui vocês agora deviam estar afinadinhos. Vamos lá ver como é que vocês reagem a isto. A linha C. Qual é a probabilidade de, numa caixa completa, no máximo uma das peças ter peso superior a 150 gramas? Como é que vamos fazer isto? X maior a 150 sabendo W? Espera aí, sabendo W. Portanto, estás-me a dizer que sabes o peso da caixa completa. Não sabes, ninguém te diz. Pois não. Bom, portanto, essa informação não está correta. E depois temos aqui outro problema. Estás a dizer X maior do que. Portanto, estás a dizer que queres calcular a probabilidade do peso ser maior do que. E não é isso que te estão a perguntar. O que te estão a perguntar é o número de peças que têm um peso superior a não sei o quê. Não é quanto é que é o peso, é quantas são as peças. Percebem a diferença? Portanto, eu quero ir à caixa, vou analisar cada uma das 50 peças e quero saber qual é a probabilidade de mais do que uma, não, desculpem, no máximo uma delas, ter peso superior a 150 gramas. Portanto, em média, o que é que nós sabíamos? O comportamento normal daquelas peças é, cada uma delas, é ter uma média 140 gramas, mas há aqui um determinado desvio. Portanto, elas podem ter um bocado mais ou um bocado menos, ok? Por isso é que o peso é aleatório. Algumas delas até podem ter mais do que as tais 150 gramas. E o que eu quero é pesar as 50 que estão na caixa, cada uma delas, e ver se encontrei no máximo, nas 50 que eu analiso, no máximo uma com mais que 150 gramas. Como é que eu vou fazer isto? Parem no processo. Eu vou à caixa, vou pegar na primeira peça e vejo se ela tem mais que 150. Vou à segunda e faço o mesmo. Vou à terceira e faço o mesmo. Vou fazer isto 50 vezes. E no fim vejo quantas das 50 peças é que tinham mais do que 150 gramas. E quero saber qual é a probabilidade de ser no máximo 1. Vamos formalizar as coisas. É que agora já não estamos com a normal, querem ver? Aqui já começamos a relacionar conceitos. Então, o processo que eu tenho é o seguinte. A minha experiência vai ser escolher uma peça da caixa. É que o binomial? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque agora já não estamos a calcular pesos, estamos a calcular o número de peças numa determinada condição. Então, escolher uma peça da caixa e verificar se pesa mais de 150 gramas. O que vamos fazer é repetir a experiência para as 50
peças da caixa. E agora, porquê que vai ser uma binomial? Porquê que é uma binomial e não uma hipergeométrica? Eu vou repetir a experiência nas mesmas condições ou em condições diferentes. Nas mesmas? Não percebi. Nas mesmas? Porquê? A peça não é a mesma. Porquê que as condições são as mesmas? São independentes? É que o peso delas é independente, está bem? O que eu quero saber se as condições se mantêm ou não é a probabilidade de cada uma delas ter mais de 150 gramas. É influenciada? Não. Quando eu pego uma peça, eu estou a analisar a outra peça. A probabilidade de ela ter mais de 150 gramas só depende da própria distribuição do peso, ok? A peça não é a mesma. É que vocês podem dizer, então, mas quando eu vou à segunda já só tenho 49. É verdade, mas o que eu quero saber é, quando eu vou à segunda, o peso dela, a probabilidade de ela ter mais de 150 gramas é diferente do que aconteceu na primeira? Não, porque a distribuição é a mesma. Então, sempre nas mesmas condições. Ok? Portanto, aqui eu vou reforçar, porque a probabilidade de a peça ter mais de 150 gramas não é alterada. Ok? Então, se agora definirmos, já tinha um X lá para trás, já tinha um Y, já tinha um Z, já tinha um W, já tinha muita coisa. Agora vou ter que definir aqui outra coisa. Vou chamar-lhe N. Cuidado, vou chamar N. N é perigoso por causa da normal. Vou pôr aqui uma segunda barra só para distinguir, como se fossem os números naturais. Portanto, o N vai ser o número de peças com mais de 150 gramas. Então, o meu N segue uma binomial de parâmetro 50, desculpem, em que eu conto 50 vezes e de parâmetro P. Portanto, estas condições, o facto de serem sempre iguais, faz com que eu aqui tenha uma binomial. Portanto, o 50 é da repetição, porque faço isso para as 50 peças, e este P. Este P é a probabilidade de uma peça ter mais de 150 gramas. Essas são as condições que se mantêm. Ora, é a probabilidade do X ser maior do que 150. Tá? Pronto, e aqui fazemos as contas. Nós sabemos que o X tem uma distribuição normal de média, não sei como é que tem o X, 140 e desvio 25. Tá? Portanto, se fizermos esta conta, vai nos dar, eu dou-vos aqui o parâmetro, 0.3446. Portanto, para fazerem isto, vão fazer com a calculadora ou com as tabelas. Tá? Mas sabem como é que é o X, então calculam isto. Então, o que eu estou a dizer é que este N, o tal número, é uma binomial de parâmetros com N igual a 50 e de parâmetro 0.3446. E o que eu agora quero calcular é a probabilidade do meu N ser menor ou igual a 1. Tá? Portanto, no máximo, uma peça tem mais do que 150 gramas. Muito cuidado, que apesar de estarmos a falar de peso, agora deixamos de contar o peso, estamos a contar as peças. E quando fazemos isso, ou temos binomial ou hipergeométrica, dependendo de se as condições se mantêm ou não. Neste caso, as condições mantêm-se, o peso, a probabilidade de cada peça ter mais de 150 gramas é sempre a mesma quando eu vou analisar peças diferentes, e portanto estou com a binomial. Ok? Agora, há aqui um pequeno problema. Se nós formos à nossa tabela, portanto, se formos à calculadora, não há aqui nada de especial.
formos à calculadora, vou aqui buscá-la. Onde é que ela está? Não é isto que eu quero. Então, vou aqui à distribuição e quero binomial, CDF, o número de repetições é 50, o P é 0.3446 e o X é 1. Pronto, faço a conta e tenho ali o valor. E aquilo dá praticamente zero. Aquilo é 0.000000. Portanto, o que eu faço aqui é normal. Binomial. Binomial CDF de parâmetros. Portanto, o número de repetições é 50, o parâmetro é 0.3446 e o N, o X é 1. Okay? Portanto, isto dá aproximadamente 0. Isto com a calculadora. Se eu for às tabelas, eu tenho um problema. É que se eu for às tabelas, eu não encontro lá esta distribuição. Querem ver? Agora eu vou às tabelas, à binomial, e logicamente as tabelas não são infinitas, não é? Têm muitos valores, mas não são infinitas. Eu vou à procura do N e as nossas tabelas param aqui no N igual a 20. Portanto, eu não tenho lá isto. Ok? Então o que é que eu faço? Tenho que fazer à mão. Se não está nas tabelas, eu sei como é que faço o cálculo, vou ter que fazer à mão. E vamos aproveitar aqui para falar de algo que falámos no início da aula, que tem a ver com a parte das combinações. Portanto, eu sei aqui como é que calculo, como é que faço o cálculo da binomial. Então, se for às tabelas, o N, que é o da binomial 50, 0.3446. Esta, na verdade, não está nas tabelas por duas razões. Porque vocês nem têm lá para mais do que 20 e nem têm para estes valores esquisitos. Têm valores padronizados mais simples, 0,1, 0,2, 0,15, coisas desse género. Está bem? Portanto, esta não está nas tabelas. Então, se assim é, quando nós calculamos a probabilidade do nosso N ser menor ou igual do que 1, eu tenho que calcular a probabilidade do N ser 0 mais a probabilidade do N ser 1 e, de acordo com a forma de cálculo, isto dá-nos combinações de 50, 0 a 0, 0,3446 elevado a 0. 1 menos 0,3446 elevado a 50. Portanto, eu das 50 não escolho nenhuma para ter o tal peso superior a 150. E as outras 50 têm inferior. Depois, outra possibilidade é das 50 escolher uma para ter peso superior a 150 gramas e as restantes, as outras 49, têm peso inferior. Para quem não tem calculadoras que faça isto, como é que se fazem combinações? Esta aqui é fácil. Quem se lembra das combinações, qualquer combinação a 0 é 1. Está bem? Mas combinações de N, P a P é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Portanto, aqui o que é que está? Está 50 fatorial sobre 0 fatorial, 50 menos 0 fatorial. Aqui é 1 e aqui dá 0.6554 elevado a 50. Mais, mesma coisa aqui. 50 fatorial, 1 fatorial, 50 menos 1 fatorial. Vezes 0.3446 vezes 0.6554 elevado a 49. Portanto, para quem se recorda disto, este aqui vai dar 1, este aqui vai dar 50, por ser combinações a 1. Se não souber, isto aqui dá 50 fatorial, isto é 1 vezes 50 fatorial, portanto, este corta com este, isto está a dar 1. Neste, isto é 50 fatorial, e em baixo é 49 fatorial.
Então, reparem, 50 fatorial o que é? É 1 vezes 2 vezes 3 até 50. 49 fatorial o que é? É 1 vezes 2 vezes até o 49. Estes cortam todos. O que aparece aqui até 49. Só vai sobrar este 50 daqui de cima. Está bem? Portanto, aquilo dá 50 vezes 0,3446 vezes 0,6554 elevado a 49. Pronto. E vai dar praticamente zero, quando se fazem a conta. Portanto, nem sempre dá para utilizar tabelas. As tabelas são limitadas, logicamente, não podem ter todos os valores em mais algum. Portanto, temos que nos adaptar e, às vezes, calcular de outra forma. Dúvidas? Não? Ok. Então, deixa-me aqui lendo o próximo exercício, quando vocês acabam aí de tomar nota do que estão a fazer. Vamos ao exercício 12. E diz-te o seguinte: suponha que o consumo de água... Lá, tenho aqui uma coisa a fazer. Ok. As coisas que estavam aqui de frente à câmera. Suponha que o consumo de água num determinado dia da semana, numa determinada localidade, segue uma distribuição normal de média 200 metros cúbicos e desvio padrão 10 metros cúbicos. A capacidade do reservatório que abastece a localidade é de 4.240 metros cúbicos. Sempre que o nível do reservatório cai 10% abaixo da capacidade, é acionado um sistema de alarme. Basicamente, é para avisar, cuidado, que ele desceu um bocado, convém reabastecer. Não é que haja pouca, mas bom, tem a ver com o próprio alerta que está criado. Ok? Pronto, então vamos definir aqui, vamos definir a informação que temos e depois vamos ver o que é pedido. Qual é a probabilidade do consumo de água num determinado dia da semana estar compreendido entre 200 e 210 metros cúbicos? Portanto, estamos a falar, o que interessa calcular são os consumos. Portanto, vamos definir uma variável aleatória relativa ao consumo, ver qual é a distribuição dela e depois fazer contas com essa variável aleatória. Ok? Então, exercício 12. Portanto, o nosso x, a nossa variável aleatória, vai ser o consumo de água em metros cúbicos num determinado dia e numa determinada localidade. Então, de acordo com a informação ainda, o x tem uma distribuição normal de média 200 metros cúbicos e de desvio 10 metros cúbicos. Portanto, tem distribuição normal com este valor médio e este desvio padrão. Mas aqui só tirar mais alguma informação. Dizem-nos que, então, temos o reservatório, vou fazer um esquema para ser mais fácil. Imaginem que temos o nosso reservatório, portanto, que tem uma determinada capacidade que é de 4.240 metros cúbicos, ok? Portanto, imaginem que está aqui o reservatório, um tanque, se quiserem, e tem um determinado nível de água, portanto, eu vou consumindo, vou tirando daqui a água, e quando aquilo chega ali a
quando cai 10%, portanto há aqui um nível a 10%, quando chega ali àquele nível é acionado o alerta. Ora, 10%, vamos cá ver quanto é que isto é. 0,1 vezes 4.240 dá 424 metros cúbicos. Portanto, se fizermos 4.240 menos 424, vai dar 3.816. Okay? Portanto, aqui, este nível fica 3.816 metros cúbicos. É o que ainda resta quando chegar ali. Portanto, aqui é um alarme que é acionado. Eu já não vou aqui colocar esta seta, vou fazê-la a seguir depois por outras razões. Pronto, a linha A. Então, qual é a probabilidade do consumo num determinado dia da semana estar compreendido entre 200 e 210? O que é que temos que fazer? Isto não tem nada de mais, está bem? Portanto, isto é só para aquecer, mais nada. Normal CDF 210 menos a normal CDF 200. Portanto, temos o X, se estar entre 200 e 210. Portanto, estavas a sugerir com a calculadora, certo? Sim, Portanto, sim. fica normal CDF entre 200 e 210, está bem? Portanto, o limite inferior, o limite superior e os parâmetros, que são 200 10. e 10. Tá? Portanto, limite inferior, o A, limite superior, o B, a média e o desvio. Vou aqui só fazer uma interpretação. Portanto, nós sabemos como é que esta distribuição se comporta. O gráfico é uma coisa mais ou menos assim, que tem aqui, está centrado na média, e aquele desvio, os tais 10, são a distância aqui para o ponto de inflexão. Portanto, aqui com cavidade voltada para baixo, aqui com cavidade voltada para cima. Nós conseguimos fazer aquela conta de cabeça, querem ver? Porque este parâmetro que está aqui, portanto, isto aqui é a média, e daqui a aqui é o desvio que é 10. E eu já vos mostrei que se formos aqui ao intervalo de um desvio para trás e um desvio para a frente, aqui nesta zona estão 68%, sempre. Portanto, o que é que aquilo está? Se eu estou aqui de 200 a 210, tenho metade. Portanto, se ali são 68%, aqui vão ser aproximadamente 34%. Tá? Portanto, isto aqui vai representar 34%. Porque quando estamos da média, somar um desvio, subtrair um desvio, nesse intervalo são sempre aproximadamente 68%. Então, vamos lá confirmar. Ora, normal CDF entre 200 e 210, média 200, desvio 10, 34, 0,34, 1, 3. Está bem? Portanto, aproximadamente 34%. Claro, podemos fazer com as tabelas. Se o fizermos, dá aqui mais um bocadinho de trabalho, mas é o recurso. Eu já vos disse várias vezes e acho que não se justifica. Para quem não tem calculadoras que faça isto diretamente, não se justifica gastar dinheiro, na minha opinião, obviamente. Vocês depois estão livres de fazer o que quiserem. Mas eu acho que não se justifica gastar dinheiro só numa calculadora só por causa desta disciplina, está bem? Portanto, gasta-se um minuto a mais, mas depois se está treinado é sempre a mesma coisa. Então, com as tabelas, o que é que faríamos? A probabilidade do x estar entre 200 e 210, vou centrar e reduzir, fica a probabilidade no x entre 200 e 210, primeiro centro, subtrai a média, depois
reduzo, divido por 10. Este é a normal standard, está o Z. Portanto, fica a probabilidade aqui dá 0 e 1. Portanto, onde a Z é anormal, centrada e reduzida. E agora já posso ir à tabela. Portanto, isto é a probabilidade do Z ser menor do que 1, menos a probabilidade do Z ser menor ou igual a 0. Sabe porquê? Portanto, a probabilidade de estar entre 0 e 1, em qualquer distribuição, isto não é por ser normal. Portanto, se eu quero contar estes, eu posso contar os que estão para trás do 1, retirar os que estão para trás do 0, e, portanto, o que sobra vai ser este bocado aqui, entre 0 e 1. Posso aqui colocar o menor ou igual, portanto, porque Z tem distribuição contínua, sabemos que um ponto só não altera nada, é dado por integrais, e, portanto, o que tenho aqui é o f de 1 menos o f de 0. O f de 0 nem precisava de ir à tabela, e vocês querem ver, sabem explicar também porquê. Se esta aqui está centrada em 0 e o desvio é 1, quantos são os resultados que estão para trás de 0? É 50%. 50%, está bem? Portanto, se esta aqui é a Z, eu, para trás de 0 tenho 50% dos resultados. Portanto, este aqui dá 0,5. O outro, também chegávamos lá de cabeça. Se o desvio é 1, portanto, eu sei que um para a frente e um para trás tenho aqui 68. Depois, 68 significa que tenho 34 aqui nesta parte. Está bem? Ora, 34 mais 50 dá 84. Vamos às tabelas ver se é ou não é. Então, tabela, normal, normal 1, aqui. Portanto, 1 aqui, olhem ali, 0,84. Está bem? Porquê 0,84? Já vou aqui escrever outra vez. Portanto, isto está aproximadamente 0,34. Porque esta, portanto, eu sei que daqui a aqui, se o desvio é 1, eu daqui a aqui, de menos 1 a 1, tenho 68. 68 dá 34 de cada lado. 34 deste lado, mais os 50 que já estavam cá para trás, dá 84. Tá? Portanto, dá uns tais 34% menos. Reparem o resultado exatamente igual àquele. Portanto, aqui não há nada de novo, é só mesmo uma linha para aquecer. Agora, a linha B é que volta a ser parecida com a que fizemos no exercício anterior. Diz agora o seguinte. Suponha que num determinado dia, a quantidade de água no reservatório situa-se 5% abaixo da sua capacidade. O abastecimento do reservatório processa-se nesse dia a uma taxa que segue uma distribuição normal de média 100 metros cúbicos e desvio de 30 metros cúbicos. Supondo que o consumo e o abastecimento são independentes, qual é a probabilidade do alarme ser acionado? Ou seja, vamos cá distinguir isto tudo. Eu tenho o meu depósito e vão ser feitos consumos. Mas à medida, está-se a dizer que, além dos consumos, o depósito está a ser abastecido. E, portanto, o depósito já não estava cheio, já estava 5% abaixo do máximo. E o que eu quero saber é, será que os consumos vão ser a uma velocidade superior ao que é feito o abastecimento e o alarme vai ser acionado ou não? Portanto, quero saber qual é a probabilidade do alarme vir a ser acionado. Está bem? Portanto, tenho que entrar aqui com o abastecimento, com os consumos e depois ver qual é o nível que está no depósito. Basicamente, o que eu vou querer analisar é o nível do depósito. Eu sei como é que ele estava no início, sei como é que vai ser feito o abastecimento, sei como é que vão ser processados os consumos e quero saber qual é a probabilidade do alarme ser acionado. Tá? Eu vou fazer um esquema novo, que é para nós organizarmos as nossas ideias. Então, a linha B.
Portanto, o meu depósito aqui seria o nível máximo, já não está no nível máximo, já está aqui um bocadinho abaixo. E esta diferença daqui para aqui são os tais 5%. Portanto, daqui, aqui, são 5%. Então, 5%. 5% de 4.240 é 0,05 vezes 4.240, é metade daquilo que eu fiz há bocado. Ora, o outro há bocado era 424, portanto este dá 212 metros cúbicos. Bem? Portanto, se dá 212 metros cúbicos, aquilo significa que o nível no início do dia vai ser 4.240 menos 212, que dá 3.928 metros cúbicos. Okay? Portanto, aqui está 3.928. Professor, Sim. está mal? Então, porquê? Pois está. 4.028. Tinha 4.240, não chega a tirar 240, portanto não podia ser. Obrigado. Portanto, 4.028. Ok? Portanto, aqui temos que corrigir, desculpem, 4.028. Tá? Portanto, este era o que estava no início do dia. Vamos colocar aqui o nível do alarme. Isto não está em escala, mas não há problema. Portanto, daqui a aqui são 10%. E significa que isto vai ficar no tal nível de há pouco, que esse era 3.816 metros cúbicos. Tá bem? Portanto, este é o do alarme. E agora, eu vou ter consumos e vou ter abastecimento. Se o abastecimento for uma velocidade superior à do consumo, basicamente o que diz é que o depósito vai estar sempre a encher e não a vazar, não é? Mas se for ao contrário, se o consumo for superior ao abastecimento, o nível vai estar a baixar e corre o risco de a determinada altura ser acionado o alarme. Tá? Ora, o consumo nós já sabemos. Relativamente ao abastecimento, é dada a informação agora no próprio, neste exercício. Portanto, diz-se que o abastecimento processa-se a uma taxa que segue uma distribuição normal, com média 100 e desvio 30. Tá? Portanto, eu vou agora escrever a informação toda aqui resumida. Portanto, o nosso X é o consumo em metros cúbicos nesse dia. O nosso Y vai ser o abastecimento em metros cúbicos. Professor, Sim, mas nós não sabemos o consumo? Ou sabemos? sabemos. Esse vem da linha A. As condições mantêm-se na linha A. Então, Ok. o X, que era o consumo, o que é que nos diziam? Que era, em média, 200. Desculpem, falta-me aqui a normal, já vou colocar, e desvio 10. Certo? Portanto, esse vinha da linha A. Sim. O abastecimento também tem distribuição normal, de média 100 e desvio 30. Portanto, vamos ainda assumir que X e Y são independentes. E aqui nem é preciso assumir, porque dizem-nos, olhem aqui, o consumo e o abastecimento são independentes. Porque podia acontecer, imagina, haver uma pessoa responsável pelo abastecimento e dizia, não, eu vou estar aqui atento e à medida que forem consumindo, eu vou abastecendo, eu vou estar a fazer isso de forma manual. Mas não, portanto, aquilo é um processo automático e o abastecimento está a ser feito
independentemente dos consumos que se processam. Reparem aqui nos parâmetros. Portanto, em média, os consumos de facto estão superiores aos abastecimentos e, portanto, corremos o risco do nível descer demasiado. Mas isto é em média, porque em termos efetivos depois tem desvios. É que reparem, em média são 200, mas o desvio é 10. Este aqui é em média 100, mas o desvio é 30. Portanto, como há maior variabilidade, pode até acontecer em determinado momento o abastecimento estar a ser de 130. Ok? Então, o que eu agora quero definir é o nível no depósito. Vou chamar-lhe, o N que eu usei há pouco, não gosto, vou usar outra vez, para não colocar aqui o Z, que está guardada para a normal, vou chamar-lhe W, como chamei no primeiro exercício, está bem? Portanto, vamos chamar-lhe, vou usar aqui outra cor, deixa eu ver se o meu verde trabalha. Vou chamar W ao nível de água no reservatório. Então, quanto é que é o nível de água no reservatório? Digam lá. Como é que eu calculo esse nível de água? O nível inicial é 4.028. Portanto, aqui o nível em metros cúbicos, está bem? Portanto, em metros cúbicos. O nível inicial são 4.028. Mas eu vou fazer consumos, portanto, vou estar a retirar. Mas, ao mesmo tempo, também estão a ser feitos abastecimentos. Portanto, vou estar a somar alguma coisa, está bem? Portanto, o que eu espero é que estes abastecimentos sejam suficientes para compensar os consumos que ali estão. O que é que eu agora preciso? Portanto, eu quero aqui calcular a probabilidade, de acordo com o exercício, qual é a probabilidade do alarme ser acionado. A probabilidade do alarme ser acionado é a probabilidade do meu W ser inferior a 3.816 metros cúbicos. O problema é que eu não sei qual é a distribuição deste W. E agora eu quero que vocês me ajudem. Para fazer cálculos eu preciso conhecer a distribuição e os parâmetros. Qual é que vai ser a distribuição do W? Poisson? Então, olhem aqui. O exercício, o primeiro que fizemos. Se temos duas distribuições normais e independentes, o que é que acontece à soma ou à subtração delas? Tem distribuição normal. Vamos olhar para aqui. Não é esta, desculpa. Não é esta. O que é que nós temos? Temos um x que tem distribuição normal, temos um y que tem distribuição normal, e aquilo é uma constante. O que é que vai acontecer a esta variável aleatória? Vai ter distribuição o quê? Distribuição normal. Normal, pela estabilidade, está bem? Quando somam ou subtraem variáveis independentes com distribuições normais, essa soma ainda continua a ter distribuição normal. Então, vamos cá dizer. Temos x tem distribuição normal. Y tem distribuição normal. X e Y são independentes. Então, se assim é,
4.028 menos x mais y também tem distribuição normal. Ok? Portanto, e este é o nosso W. Ou seja, o nosso W tem distribuição normal, mas agora falta-me saber os parâmetros. Quero saber o que é que considero aqui e aqui. Portanto, qual é que é a média e qual é que é o desvio. Ajudem-me. Como é que eu calculo a média? O valor esperado de W. Ou seja, o valor esperado de 4.028 menos x mais y. O que é que fazemos de acordo com as propriedades? A esperança do y mais a esperança do y menos a esperança do x mais 4.028. Portanto, 4.028 menos a esperança do x mais a esperança do y. Ok? Portanto, fica 4.028 menos a esperança do x, que é 200, mais a esperança do y, que é 100. E, portanto, isto dá 3.928. Portanto, este é o parâmetro que eu vou colocar, 3.928. Ok? Agora, vou fazer o mesmo para a variância. Variância do W é a variância, e agora cuidado aqui não se espalhem. O que é que eu posso fazer? O mesmo processo, mas o 4.028 fica ao quadrado. Não, cuidado, a somar, sei. ele desaparece. Se fosse a multiplicar, ficava ao quadrado. A somar, ele desaparece. Ah, ok. A somar, o que vocês fazem é puxar os valores todos, a distribuição continua a ser a mesma. Se eles estavam concentrados aqui, continuam a estar concentrados nesta zona, só que mais acima, está bem? Portanto, a variabilidade não é alterada. Então fica variância de menos x mais y. Agora eu só fiz isto devagar por causa daquele menos que é para realçar. O menos fica, o menos é que fica ao quadrado, é menos 1 variância de x mais 1 variância do y. Deixa-me voltar atrás para recordar as propriedades que há pouco vos mostrei. Vou usar isto. Quando o A está a multiplicar, fica ao quadrado. Quando está a somar, desaparece. Está bem? Portanto, cuidado com isso. Então, aqui fica. Isto é 1. A variância do x é 10 ao quadrado. Aqui é 1. A variância do y é 30 ao quadrado. Ora, isto dá 900. 900 mais 100 dá 1000. E, portanto, aqui fica raiz de 1000. Portanto, a estabilidade só me diz o tipo de distribuição que eu tenho. Os parâmetros são coisas que nós já sabemos fazer há mais tempo. Está bem? Pronto, e agora temos tudo o que precisamos para fazer contas. A novidade não era esta. A novidade não é no cálculo, é naquilo que nos garante o tipo de distribuição que nós aqui temos. Deixa-me só ver as horas para controlar. 14. Professor, então para a semana vamos começar com um capítulo novo, correto? Sim. Não, na verdade, ainda não, na próxima semana não. Ainda vamos falar do teorema de limite central. Ainda vamos andar à volta da estabilidade, mas já é com amostragem, sim. Se quiseres, é a aplicação disto, mas já num contexto mais avançado. Mas a maior parte das propriedades são as mesmas que estamos aqui a usar, só que depois já vamos estar a falar de amostras e coisas em aplicações disto. Ora, o que é que então queríamos? Probabilidade de W ser inferior, eu não sei quanto é que era o nível, era 3.816, não é? O alarme era este.
Pronto, agora ou faço com a calculadora, e então faço normal CDF, e aqui faço menos 10 elevado a 99, 3.816, e depois faço 3.928 e raiz de 1000, ou faço com as tabelas, e tenho que centrar e reduzir. Portanto, nesse caso faço probabilidade de W menor 3, 8, 16. Portanto, primeiro subtrai 3.928. Depois divido por raiz de 1000. Esta é a Z. E com a probabilidade da Z ser menor do que, eu coloco-vos aqui o valor que eu acho que eu calculei, dá menos 3,59. Problema. Quando vou à tabela, não encontro lá valores negativos. Como é que eu me safo? Nós sabemos que os valores à direita do zero é igual aos à esquerda. Muito bem, por simetria, não é? Portanto, aqui temos o zero. Então, a quantidade de casos que nós temos atrás de menos 3,59 é a mesma que temos à frente. Portanto, a probabilidade de estar aqui é a mesma de estar aqui. Não? Portanto, na tabela não existem valores negativos. Portanto, o que faço é a probabilidade do Z ser maior do que 3,59 por simetria. E agora sim posso passar ao complementar, que é para ter o menor ou igual, fica com 1 menos a probabilidade do Z ser menor ou igual que 3,59. E isto dá 1 menos o F em 3,59. E como na normal tudo está muito concentrado em termos da média, este 3,59, reparem, vai nos dar o seguinte. Está. Portanto, o 3,5 está aqui. E o 9 está ali. Aquilo dá 99835. Dá 1 menos 0,999835. Ou seja, dá 0,000165. Estamos a falar de 0,0165%. Por que é que dá tão pequeno? Porque, de facto, estamos muito afastados dos valores médios. O desvio é um desvio baixo e, portanto, a probabilidade de estar ali é muito pequena. Há poucos valores concentrados naquela zona. Ok, eu vou ter que vos roubar aqui 5 minutinhos para analisarmos o 13, porque não queria deixar os dois para a próxima semana. O 14 vai ter que ficar, mas o 13 eu não queria deixar. Eu vou deixar as linhas já. Vamos lê-lo todo, mas eu vou deixar as linhas já e ver, porque não tem nada de mais. Mas vou precisar depois de analisar a linha C. Então, vou só ler o exercício enquanto vocês se organizam. O inspetor de controle de qualidade rejeita qualquer lote de regulamentos esféricos se 3 ou mais defeituosos são encontrados num lote de 20 estados. Portanto, eu escolho 20, se encontrar mais do que 3 ou mais, rejeita esse lote. Admita que a probabilidade de um regulamento ser defeituoso é de 20%. Diria que eles têm que afinar o sistema, porque se 20% são defeituosos, estão a produzir muito mal. Depois tem aqui uma série de cálculos. Determina a probabilidade do lote ser rejeitado, qual é o número esperado de regulamentos defeituosos, e admitindo que vai ser analisado um lote de 100, calcula um valor aproximado, portanto, e aqui cuidado com isto que está reforçado, para a probabilidade de encontrar
pelo menos 24 feituosos. Pronto, eu quero falar ali daquela questão que tem a ver com aproximações e basicamente é esse o ponto que me interessa. Mas vamos passar rapidamente por todos. Eu vou escrever só aquilo que tenho que calcular e vocês depois fazem essa parte. E nós vamos então resolver a linha C. Então, exercício 13. Portanto, em que é que consiste a nossa experiência aleatória? Consiste em escolher um regulamento. Portanto, escolhe-se um regulamento e verifica-se se é defeituoso. Ok? Portanto, vamos repetir a experiência no início 20 vezes, depois vamos repetir mais, mas para já são só 20, e sempre nas mesmas condições. Porquê? Nós estamos a analisar se é defeituoso ou não. A probabilidade de ser defeituoso é sempre a mesma. Dizem-nos que é sempre 20%. Está bem? Portanto, a probabilidade... o regulamento não é o mesmo. Mas a probabilidade de ele ser defeituoso é sempre a mesma. Não é alterada por eu ir ao seguinte, ao seguinte, ao seguinte. Portanto, a probabilidade de um regulamento ser defeituoso não é alterado. Tá? Portanto, até aqui nada de novo. O que é que vamos contabilizar? O nosso X vai ser o número de regulamentos defeituosos. Então, para a linha A e para a linha B, o nosso X tem uma distribuição de que tipo? Binomial. Binomial. Portanto, se é sempre nas mesmas condições, é uma binomial. Neste caso, 20 repetições e o parâmetro vai ser um parâmetro 0.2. Está bem? Portanto, 20%. A linha A, vamos então passar rapidamente aqui por essa informação. Probabilidade do lote ser rejeitado. Portanto, o lote é rejeitado se acontecer o quê? Se forem detectados 3 ou mais regulamentos defeituosos. É isso que está dito. Então, o que é que fazemos? Fica 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 2. E agora aqui eu quero reforçar só um aspecto. Lembram-se que nas contínuas, ter menor ou menor ou igual é a mesma coisa. Aqui, desculpem, aqui é menor que 3. Aqui não. Ser menor do que 3, portanto, como suporte, qual é o número de defeituosos que eu posso ter? 0, 1, 2, até 20. É o máximo de regulamentos que eu tenho. Ser menor do que 3 é ser menor ou igual a 2. Não é ser menor que 3, não é o mesmo ser menor ou igual. Porque o x tem uma distribuição discreta, está bem? Portanto, a distribuição de x é discreta. Portanto, ter lá o menor ou igual já não é indiferente. Eu tenho que ver o que é que corresponde a ser menor do que 3. Então, agora faço 1 menos f de 2 e vou à tabela. Pronto, até aqui nada de especial, mas já vou explicar-vos porque é que fiz esta linha. Então, vou à binomial. Tenho 20 repetições. Está aqui. O meu x é 2. Portanto, estou aqui com as 20 repetições. O meu x
é 2, e agora precisava de ir lá acima para ver onde é que está o P. Vou colocar isto um bocadinho mais pequeno. Ora, agora sim. Portanto, o nosso P era 0,2, está aqui. As repetições são 20 e o X é menor ou igual que 2, que está aqui. Portanto, 0,20, 61. Ok? Pronto. Então, isto dá 0,7937. Portanto, isto foi pelas tabelas. Nada de especial, está bem? Isto vocês já sabiam fazer. Podia ter sido uma pergunta da frequência de não tem nada de especial. A linha B também não tem nada de especial. Qual é o número esperado de regulamentos? Nós sabemos que na binomial é o n, que é 20, vezes a probabilidade, que é 0,20, portanto, são 4. Nada de mais. Agora, o que é novo é C. Reparem, vamos deixar de analisar 20 e passamos a analisar 100. Portanto, em vez de 20, vou testar 100. Ok? Portanto, o contexto é semelhante. O problema é que o parâmetro vai ser diferente. Portanto, eu aqui vou ter uma binomial, mas vou ter uma binomial de 100 repetições com o mesmo parâmetro. E quando eu for às minhas tabelas, eu não tenho lá aquilo, porque as tabelas acabam no 20. Portanto, eu não consigo fazer o cálculo que eu fiz através das tabelas. Ok? Então, vamos só escrever isso. Portanto, o y é o número de regulamentos defeituosos, agora em 100. Então, o y vai ser uma binomial de parâmetro de 100 repetições e parâmetro de 0,2. Tá? Só que isto não está nas tabelas. É claro que se vocês forem à calculadora, ela faz-vos isto. Querem ver? Eu vou buscá-la aqui. Oi, não é isto que eu quero. Se eu for aqui à calculadora, vou às distribuições, vou à binomial e eu ponho lá o parâmetro que eu quiser. Posso colocar 100, o parâmetro 0,2 e eu quero, já não sei quanto é que eu quero, é maior que 24. Pronto, ponho aqui o x que eu quiser, isto vai ser maior ou igual que 24, era 1 menor ou igual que 23. Pronto, fazia isto e fazia a conta. O que interessa é que eu consigo fazer isto sem problema. Mas na tabela eu não tenho esta facilidade, porque a minha tabela, logicamente, não tem lá todas as possibilidades. Tem as mais frequentes, mas não tem todas. Acaba aqui no 20. Portanto, se eu continuar, isto a seguir já é equação, já não é binomial. Então, o que é que eu posso fazer? Posso ir aqui ao que está no início e o próprio exercício reforçava ali, reparem, aproximado. Se é aproximado é porque é para utilizar aproximações. Nós temos aqui uma tabela de aproximações que nos diz que em determinadas condições podemos usar outro tipo de distribuições. E uma delas é esta. Quando eu tenho uma binomial, se o parâmetro for um valor entre 0,2 e 0,9, então em vez de usar a binomial eu posso usar uma normal. Ok? Então, é isso que vamos fazer aqui rapidamente, que é para não nos ocupar muito mais tempo. Já estou a abusar na hora. Portanto, com a calculadora era imediato. Fazia, bem, deixa-me só imediato, mas eu não disse o que é que queria calcular. Queria calcular a probabilidade do y ser maior, é serem encontrados pelo menos 24 defeituosos. Portanto, se fosse com a calculadora, eu fazia normal, tenho que fazer 1 menos probabilidade do y menor que 24, dá 1 menos a probabilidade do y ser menor ou igual que 23, que dá 1 menos binomial CDF
100, 02, 23. Portanto, até aqui, nada de especial. Se fosse com a calculadora. Não sendo com a calculadora, eu não posso fazer isto. Tenho que fazer Mas, uma professor, aproximação. Eles estão-nos a pedir aproximado, nós não seríamos obrigados a usar a aproximar uma normal. Sim. Mas isto era só para vos explicar porque é que estas aproximações são úteis, está bem? Sim, Com sim. calculador era mais ou menos indiferente, porque a calculadora está programada para fazer para todos os valores. Mas com as tabelas nós não temos todos os recursos, não é? Sim, mas por exemplo, se fosse um exercício de uma frequência, nós tínhamos que usar a normal, porque pede aproximado, Sim, não era preciso. sim. Ok. É porque ontem na frequência havia uma assim, que nós tínhamos que aproximar uma poação, acho eu. Sim. Ok. Portanto, o que nós vamos fazer em rigor é o seguinte. Portanto, nós tínhamos o y, que era uma binomial de parâmetro de 100 repetições e o parâmetro 0,2. Como este parâmetro, pertence ao intervalo de 0,1 a 0,9, então esta distribuição que aqui está, bem, há aqui outra restrição, o m tem que ser maior que 20, portanto, e é. Então, isto é aproximadamente uma normal. De que parâmetros? Bem, os parâmetros são os mesmos desta. Reparem, o que é que eu sei da esperança do y? O meu y era uma binomial, portanto eu tenho ali os parâmetros todos. Na binomial, a esperança é 100 vezes o p, que dá 20. A variância é n, que é 100, vezes o p, vezes 1 menos p, que dá 4. Não, 16 aqui. Portanto, isto vai dar desvio, raiz de 16, que é 4. Então, estes parâmetros são os mesmos, está bem? São os que eu já tinha aqui para a binomial. Então, a minha média é 20 e o meu desvio é 4. Ok? Então, agora, quando eu quero a probabilidade do y ser maior ou igual que 24, o que eu vou fazer é aproximadamente a probabilidade de, porque vou usar a normal, do y maior ou igual que 24 menos 20 a dividir por 4 menos 20 a dividir por 4. Ou então aqui podiam obviamente ir à tabela, às calculadoras, mas usando a normal, está bem? Portanto, aqui fica probabilidade do z ser maior ou igual do que 1, que é 1 menos a probabilidade do z ser menor do que 1, e que dá 0,1587. Portanto, e fica assim. Esta é a z. Se quisessem com a calculadora, agora sim, mas sempre com aproximação, fariam normal CDF, de que parâmetros? Ora, é de 24 a 10 elevado a 99, de média 20 e desvio 4. Tá? E dá o mesmo. Portanto, fica 0,1587. Tá? Portanto, muito cuidado quando aparece esta informação de que se querem valores aproximados. Valores aproximados supõe sempre que vocês têm que fazer aproximações das distribuições que estão a utilizar. Só para terminar, e não vos gasto muito mais tempo, é mesmo só meio minutinho, só para vos mostrar aqui uma interpretação que é interessante. Se vocês forem ao GeoGebra, abrirem aqui as distribuições, podem fazer o seguinte, vamos já à binomial, que era aquela que estávamos, vou aqui colocar o n, que era 100, e vou colocar o p, que era 0,2. E vou também aqui abrir e vou pedir para ele desenhar a normal. Aquilo é a normal, que está aproximada. A que está azul é a binomial. E reparem que, de facto, elas não são diferentes. Ora, eu ainda queria aqui um parâmetro, que não me está a aparecer. Ok. Eu queria que fosse maior ou igual que 24, portanto, queria aqueles. Se vocês usarem a binomial, estão a calcular que está azul. Se vocês usarem a normal, o que estão a usar
é a linha vermelha. Portanto, basicamente, estão a calcular a área deste bocado aqui. Daqui, abaixo desta linha, até cá à frente. Que não são exatamente iguais, mas também não são tão diferentes quanto isso. Está bem? Porquê é que aquela aproximação tem determinadas condições e não pode ser sempre perfeita? Eu vou aqui mudar o parâmetro e colocar um parâmetro menor do que 0.1, que era o limite que lá está definido. Se vocês olharem, isto aqui, bem, este P aqui está muito baixo, vou pôr 0.1. Olhem ali, aquela distribuição azul não se parece nada com a linha vermelha. Se o P for muito baixo ou se for muito alto, a distribuição não é, nem sequer é simétrica. Portanto, para que aquilo tenha sentido, para que sejam coisas parecidas, para que haja simetria e as propriedades sejam semelhantes, o parâmetro tem que estar entre 0,1, 1 e 0,9, que é o que está definido na tabela. Portanto, estas condições aqui, é importante que vocês as verifiquem, está bem? Portanto, só se o P for um parâmetro entre 0,1 e 0,9 e se o N for maior do que 20, é que vocês podem fazer esta aproximação. O exercício 14 vamos fazer no próximo dia. É uma coisa parecida, mas com o Poisson, em vez de fazermos... desculpem, é que esta aqui. Fazer a aproximação da Poisson à normal em vez de ser da binomial. Tá? A ideia é a mesma. Sempre que for feita referência à aproximação, vocês têm que ver aqui qual é o caso e fazer a aproximação de acordo com essas condições. Está bem? Pronto, desculpem ter sido assim mais acelerado no final, mas não geri bem o tempo e acabei por vos roubar aqui agora imenso no final. Desculpem, mas gostava mesmo de ter deixado este exercício. O 14 depois eu retomo no próximo dia, está bem? Bom fim de semana. Se precisarem de falar, ainda vou ficar aqui ligado agora mais algum tempo, portanto podemos falar à vontade.